Olá, meus amigos, vamos falar sobre a lição número 11, falando sobre a parte de quinta-feira, dia 9 de junho, falando então sobre os sonhos de Faraó. Quando Deus quer conduzir a vida de uma pessoa e a pessoa se coloca em suas mãos, olha, só tem que esperar coisas boas. Nós podemos ser felizes em qualquer lugar se estivermos com a presença de Deus. Podemos ser felizes numa pequena casa ou numa mansão. Podemos ser felizes no meio do campo ou mesmo numa prisão. Podemos ser felizes sozinhos ou mesmo no meio de uma multidão. Tudo depende da nossa companhia divina ou da companhia divina em nossa vida. A pessoa se alegra no Senhor, ela pode ir para qualquer lugar e estar em qualquer situação, que Deus vai estar como assim uma figura maravilhosa, amparando e ajudando. Foi o que aconteceu com José. Longe dos pais, longe da família, longe de tudo aquilo que ele havia conhecido como sendo bom para a vida dele, o pai ensinando, e José se segurou, ou seja, naquilo que o seu pai lhe ensinara. Felicidade, então, é ter Deus presente na vida. Uma senhora herdou uma fortuna muito grande e ela, a primeira coisa que fez, disse, vou fazer uma mansão. E fez uma mansão maravilhosa que ela colocou o nome de Casa da Felicidade. Por incrível que pareça, 2 anos depois, essa senhora foi encontrada enforcada num dos cômodos daquela mansão. Deixou uma carta dizendo que tinha uma insatisfação e um vazio da alma muito grande. Pensou que a fortuna iria ajudá-la a superar aquela situação, mas infelizmente isso não aconteceu. Então a felicidade depende muito assim daquilo que a pessoa tem de comunhão com Deus. Deus alegra o ser humano através da sua presença. E com José não foi diferente. Interessante que Deus não se manifestou a Jacó em nenhum momento dizendo para ele onde José estava, o que estava acontecendo. José viveu no anonimato, assim, providencial, para que tudo se cumprisse de acordo com o que ele havia sonhado. Os sonhos de José iriam se cumprir. Aqueles sonhos que José havia tido, dos montes de trigo, assim, o dele se levantando e dos irmãos se curvando perante ele, Deus estava encaminhando para eles. Já era um prenúncio do que aconteceria. E agora, José, na casa de Potifar, foi assediado pela mulher de Potifar, foi caluniado, jogado numa prisão, e José não guardou rancor, por incrível que pareça. Ali na prisão, ele não ficou constrangido, não ficou com raiva da vida, ele fez o melhor que ele pôde, tanto que o carcereiro-chefe colocou José como responsável por todos os presos. Tamanha foi a confiança que José despertou ali dentro daquele ambiente. E ali José conheceu 2 pessoas. Aquela prisão onde José estava cuidando dos presos era a prisão dos oficiais do rei. Vê que o rei era uma pessoa assim de caráter, de personalidade dura. Porque se tinha uma prisão só para oficiais, é porque ele não gostava de muita coisa que as pessoas faziam. E ali José, então, estava cuidando dos oficiais do rei, que por acaso haviam feito algum tipo de situação e então eram colocados ali. Havia, para você ter uma ideia de como havia monarcas e assim reis que tinham assim atitudes assim ruins, esquisitas. Havia um rei que tinha uma coleção de 12 pratos chineses. Era a coleção mais linda do Oriente. E esse rei, então, ficava feliz em mostrar aquela coleção de 12 pratos, assim, que tinha grande valor. Um dia, um empregado foi limpar, e um dos pratos caiu no chão. O rei disse, condenado à morte, vai morrer na próxima segunda-feira. Era a quinta-feira. Aquele moço ficou em desespero, porque ele ia morrer mesmo. O rei mandou matá-lo. Botou na prisão e disse, segunda-feira que vem eu quero a cabeça dele rolando. E então todo mundo no reino soube dessa história e ficou comovido. O rei era intransigente, os conselheiros falaram com ele, ele disse, não adianta, eu não vou mudar a minha opinião. Ele vai morrer, quebrou um prato da minha coleção. Agora ela está incompleta. Não, eu não perdoo. E aquele rei então determinou a morte daquele serviçal. Pois, quando chegou no sábado, chegou lá no palácio um homem de barbas brancas e disse, majestade, eu venho de muito longe, eu vi a história dos seus pratos maravilhosos, vim conhecer, mas que pena que o senhor teve um dos pratos quebrado. Vou dizer uma coisa para o senhor, se o senhor quiser, eu posso tornar a sua coleção maravilhosamente igual. O rei disse, como assim? Estou com o prato quebrado. Tem os cacos aí? Claro, mandei guardar. Então faz o seguinte, o senhor vai naquele salão, manda colocar uma mesa e manda colocar uma toalha branca de linho sobre a mesa. Eu quero que coloque os 11 pratos que estão bons em cima da mesa, para mostrar a beleza deles. Eu quero que coloque os cacos do prato quebrado embaixo da mesa, por favor.
Eu vou fazer, assim, uma espécie de um ritual e vou tornar a sua coleção todos os pratos iguais. O rei disse, maravilha. Mandou já botar a mesa com a toalha de linho em cima, os 11 pratos belíssimos sobre aquela toalha de linho branco. Então o homem disse, senhores, eu tenho o prazer de dizer aos senhores que eu vou transformar a coleção de Vossa Majestade, assim, na mais esplêndida beleza, deixar todos iguais. Então o homem foi lá, pegou na ponta daquela toalha e puxou de uma vez, e todos os pratos caíram no chão, quebraram-se todos. O rei deu um pulo, quase desmaiou. O senhor é louco! O senhor vai morrer. Ele disse, não tem problema, majestade. Sabe o que está acontecendo aqui? E pelo que eu vejo, o senhor dá mais valor a um prato do que a uma vida. O rapaz quebrou um prato, o senhor mandou matá-lo. Então foi o seguinte, como eu já sou velho, através do meu gesto, eu poupei 11 vidas. Cada prato quebrado seria uma pessoa morta. Então eu acabei de poupar 11 vidas. Como eu já tenho 90 anos de idade, eu não importa de morrer. Pelo menos salvei 11 vidas. Para o senhor ver que uma vida vale mais do que um prato. O rei deu uma parada e disse, o senhor tem razão. O senhor tem razão. Eu estou valorizando mais o objeto do que uma vida humana. Mande soltar o rapaz da prisão. Soltou, o moço compareceu perante o rei e disse, você está perdoado. E disse para aquele velho, o senhor gostaria de ser meu conselheiro? Eu preciso de uma pessoa do seu estilo aqui para me ajudar. Quase que eu ia fazer uma besteira. Obrigado por abrir os meus olhos. Então, essas atitudes esquisitas havia no passado. E o faraó, com certeza, mandava prender qualquer oficial por qualquer bobagem. Bom, vamos à pergunta número 5. De que forma os sonhos dos oficiais do rei ou do faraó apresentaram um paralelo com o sonho do faraó? Então, aqui o texto de Gênesis 40 diz assim, e aconteceu que depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito, e seu padeiro ofenderam o rei do Egito. E colocou eles na prisão, no lugar onde José estava, e ambos tiveram um sonho. Então contou o copeiro o seu sonho a José, e disse, eu estava em minha casa, e no meu sonho havia 3 cachos de uvas, e eu tomava as uvas, e às vezes espremia no copo de Faraó, e dava para ele beber esse suco. Então disse José, os 3 cachos de uvas são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te restaurará ao teu cargo e você dará o copo de suco na sua mão. Então o padeiro-chefe, disse a José, eu também sonhei, José. Eis que tinha 3 cestos brancos de pães sobre a minha cabeça. E as aves comiam os pães do cesto e eu as enxotava. E elas não saíam de cima do cesto. José disse, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai enforcar você e as aves do céu vão comer a sua carne. E aconteceu que ao 3º dia, no dia do nascimento de Faraó, fez ele um grande banquete e fez tornar o copeiro ao seu cargo, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro voltou para o palácio, porém se esqueceu de José. Agora, em Gênesis 41, mostra o sonho de Faraó. Aconteceu que ao fim de 2 anos, olha, 2 anos se passaram. O copeiro esqueceu de José durante 2 anos. No final de 2 anos, Faraó teve um sonho. O Senhor que estava em pé junto ao rio Nilo, e eis que subiam 7 vacas formosas, gordas, à vista, e subiam do rio, após as vacas gordas, 7 vacas magras. E as vacas magras devoravam as vacas gordas e continuavam magras do mesmo jeito. Faraó acordou, voltou a dormir e teve outro sonho. Nesse outro sonho, ele viu ali 7 espigas gordas de uma haste de trigo e 7 espigas mirradas. E as mirradas comiam as espigas gordas e continuavam mirradas do mesmo jeito. E Faraó acordou, passou-lhe o sonho e chamou os magos e não havia quem interpretasse o sonho. Faraó ficou zangado. Então, nesse momento, o copeiro se lembrou de José e disse para o Faraó, quando o Senhor estava zangado conosco, colocou a mim e o padeiro na prisão. E nós tivemos um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite. E havia ali um moço hebreu que interpretou o nosso sonho do jeito que ele falou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao cargo e o padeiro foi enforcado. No verso 29, diz que o faraó mandou chamar José. José se barbeou, trocou de roupa e se apresentou a Faraó. E diante de Faraó, ele disse, ó Faraó, o sonho é um só. Deus me mostrou ao Faraó o que há de acontecer nos próximos tempos. As 7 vacas formosas que o Senhor viu são 7 anos. E as 7 espigas gordas são 7 anos. O sonho é duplo, mas o sonho é um só. As 7 vacas gordas significam 7 anos de abundância que o Senhor terá no Egito.
e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas significam 7 anos de fome que vai consumir a terra. O sonho foi repetido 2 vezes porque é coisa determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora, diz José. Ajuntem toda a comida que vocês puderem nesses 7 bons anos que vêm. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O faraó disse, que homem há na terra mais entendido do que tu, que interpretasse o sonho? E José disse, a interpretação não foi minha, faraó, foi do Senhor, Deus que controla todas as coisas. Então a pergunta, que paralelo existe entre os sonhos do copeiro e do padeiro com os sonhos de faraó? A relação é que os sonhos foram duplos. Tanto o padeiro quanto o copeiro sonharam assim com 3 coisas, 3 cachos, 3 cestos. Faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 mirradas, 7 esqueléticas, 7 espigas gordas e 7 espigas mirradas. Então há uma relação nessa duplicidade de sonhos e de objetos, mostrando que era coisa determinada por Deus. De maneira que José foi fiel àquilo que ele sabia dizer. Não é minha a interpretação vem de Deus. Esse paralelo e a repetição dos sonhos vieram de Deus para alertar as pessoas por amor a José. E dessa forma, Deus estava fazendo a escalada de José, a sua exaltação. José tinha, assim, todo um espírito perdoador. Podemos dizer que esses eventos são chamados de eventos providenciais, pois Deus estava preparando o caminho para a escalada de José ao poder, com a finalidade de ajudar o seu povo a se estabelecer no Egito, como Deus havia predito a Abraão. Porém, o que esperava o povo de Israel, formado no Egito, seria 400 anos de escravidão. Os irmãos de José fizeram a maldade com ele, porque eram cruéis, mas Deus transformou essa maldade em uma providência para o futuro. Perceba que Deus não falou para Jacó em nenhum momento o que estava acontecendo. Perceba que o faraó quis elogiar José como se ele fosse igual aos magos do palácio, atribuindo a ele a clarividência do sonho. Mas José foi fiel e disse que tudo vinha das mãos de Deus, que controlava todas as coisas. O faraó entendeu a mensagem, pois nomeou José como governador do Egito, e pela graça de Deus, José saiu da condição de escravo para ser o governante honrado do Egito, e assim Deus foi glorificado na vida do seu servo José. O melhor de tudo, José agora poderia chamar Potifar e falar, Potifar, agora vamos conversar. Você acreditou mais na sua mulher do que em mim. Então agora eu vou fazer justiça. Eu vou tirar você do seu cargo. José não fez isso. Tinha um espírito perdoador, porque ele sabia que tudo vinha das mãos divinas. Aproveitemos essa lição, para que nós possamos entender que quando Deus nos dá uma bênção, não podemos nos vangloriar. Temos que dizer glória a Deus. Atribuir ao Senhor Deus a vantagem que Ele nos dá. Deus abençoe a todos, que tenham uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela lição de hoje, pela providência na vida de José, e que nos mostra que o Senhor também executa providências em nossa vida. Nós te louvamos por isso, pedimos uma boa quinta-feira em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.